Olá, nós estamos estudando a teoria da norma jurídica e estamos concentrando o nosso estudo nas regras jurídicas. No vídeo anterior, nós vimos a estrutura lógica de uma regra. Se A deve ser B. Se A, como nós vimos, é o suporte fático e deve ser B é a sanção, a consequência jurídica. O estudo aprofundado do suporte fático, do CA, é feito na teoria do fato jurídico. E um dia, quem sabe, a gente chega lá. Mas agora, se nós concentrarmos o nosso estudo no deve ser B, na segunda parte, na consequência, na sanção, então nós podemos aprender algumas coisas que vão nos ajudar a compreender melhor os diferentes tipos de regras jurídicas, a tipologia das regras jurídicas, que é um assunto que nós vamos estudar na semana que vem. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar você de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para permanecer atualizado, compartilhar o vídeo, deixar um comentário, deixar uma pergunta ou deixar uma sugestão. E aqui na descrição você encontra o link para minha apostila de Introdução ao Direito, que trata desse assunto da teoria da norma jurídica. E também o link para a página Direito Sem Juridiquês e para o meu perfil no Facebook. Para começar a nossa conversa, eu preciso dizer que o que não falta por aí são classificações dos tipos diferentes de sanção. Mas calma, cuidado! Para você entender como o direito funciona e para você entender os diferentes tipos de regras, basta você estudar 3 tipos de sanção, uma classificação que leva em conta 3 tipos de sanção. O resto, me perdoem os juristas, mas é quase perda de tempo. Vamos ao que interessa então. Os 3 tipos de sanção que nos interessam são as sanções preceptivas, punitivas e premiais. O primeiro tipo, a sanção preceptiva, é aquela que impõe uma conduta. Preceptiva porque ela prescreve, poderia ser chamada também de sanção prescritiva. Eu, por causa disso, porque ela impõe uma conduta, eu gosto de chamar de sanção impositiva, o que eu fiz na minha apostila de Introdução ao Direito. Então, por exemplo, se você tem a propriedade sobre determinado imóvel urbano, uma situação de fato, suporte fático, você vai ser obrigado, vai haver uma regra que vai lhe impor uma sanção preceptiva, uma sanção prescritiva ou impositiva, vai lhe impor o pagamento de um imposto, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, também conhecido como IPTU, um imposto que aqui no Brasil é de competência dos municípios. A sanção punitiva, por sua vez, ela estabelece uma consequência negativa, uma punição para a desobediência de uma determinada regra jurídica. Então, primeiro, nós temos uma regra que estabelece uma sanção impositiva e depois nós temos uma segunda regra que estabelece uma sanção punitiva para o caso do descumprimento dessa primeira regra. Vejam que elas estão associadas. Uma depende da outra. A imposição só se complementa com a punição no caso da desobediência. Por isso, o Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito, ele restringiu o direito a uma ordem de punições. Isso que o Kelsen fez é muito criticado, porque as punições não têm um caráter independente, elas estão associadas às prescrições, às sanções impositivas. E essa teoria do Kelsen caiu totalmente por terra com a descoberta das sanções premiais por um italiano chamado Norberto Bobbio, o assunto que nós vamos estudar logo em seguida. Mas antes vamos compreender a sanção punitiva utilizando o nosso mesmo exemplo. Então, nós já sabemos, por causa da sanção prescritiva, preceptiva ou impositiva, que alguém tem a obrigação, o dever de pagar o imposto. Se ele não pagar o imposto no prazo, então ele vai se sujeitar às sanções punitivas. A primeira sanção punitiva, ela é de natureza tributária, quer dizer, o não pagamento do imposto no prazo sujeita o contribuinte ao pagamento de uma multa, uma punição. E a segunda sanção punitiva é de natureza civil, quer dizer, é possível a execução forçada num processo, a retirada de bens
do devedor para saldar a dívida, para saldar o crédito do município com o imposto. Mas nós temos ainda a sanção premial. E essa sanção premial foi uma descoberta genial de um italiano chamado Norberto Bobbio. Quando ele identificou isso, ele revolucionou em alguns aspectos aí o próprio positivismo jurídico. Ele demonstrou que o Kelsen estava equivocado ao tentar reduzir o ordenamento jurídico a uma ordem de proibições. O que é a sanção premial? Como o próprio nome já diz, a sanção premial estabelece um prêmio. Ela é utilizada quando o direito quer estimular determinadas condutas. Então, no nosso mesmo exemplo, se a pessoa pagar o imposto no prazo, nós sabemos que muitos municípios dão um desconto. Então, assim, esse desconto funciona como uma sanção premial. É um prêmio que a pessoa recebe por fazer o que ela deve. Mas é um prêmio. Por quê? Porque o município quer estimular o pagamento no prazo. Ele quer estimular o adimplemento do tributo e assim, então, desestimular o inadimplemento para não ter que usar as sanções punitivas que nós já estudamos. Então, resumindo e retomando os conceitos para ajudar a gravar o conteúdo. Nós temos primeiro uma lei que estabelece a obrigação de pagar um imposto. E essa lei, então, contém uma sanção preceptiva, prescritiva ou impositiva. Caso a pessoa não pague o imposto no prazo, ela vai se sujeitar a sanções punitivas. E mais, se a pessoa pagar o imposto no prazo, além dela estar cumprindo com o seu dever, o ordenamento jurídico ainda estabelece uma sanção premial, um prêmio para que a pessoa possa cumprir com as suas obrigações, para estimular o cumprimento, a observância das regras jurídicas. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para permanecer atualizado, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!